Está conosco hoje, aliás, na verdade, desde a quarta-feira à noite. Esteve com a nossa igreja ali na quinta-feira, no dia da Família Bai. Foi uma quinta-feira muito agradável de sol. Esse ano nós tivemos uma presença um pouquinho menor do que a do ano passado. Ano passado, a quinta-feira caiu na quarta, não é? Bem no meio da semana. Não, o dia 15, perdão, estou misturando tudo aí. É só para ver se vocês estão atentos, gente. Isso tudo faz parte, tá? A gente ensaiou isso aqui a tarde inteira com os músicos, inclusive. Muito bem, mas então, dia 15 caiu na quarta-feira, e aí não dava para dar aquela enforcadinha da sexta, né, do sábado. Mas esse ano a gente sabe que acabou acontecendo isso, e alguns irmãos planejaram aí um programa um pouquinho diferente. Mas foi uma quinta-feira, feriado dia 15, muito agradável. E o pastor Daniel Cândido, lá da PIB de Marechal Cândido Rondon. Eu falei certinho, né? Ele está aqui conosco esse fim de semana e ele nos deu assim, privilégio de se fazer presente lá com a gente. Passou a tarde, lá amanhã à tarde conosco. Nos deu uma palavra que trouxe ânimo, né, inspiração para o nosso coração. E como ele fez planos de ficar até segunda-feira, disse, então, né, compartilha uma palavra com a igreja também, não é? E abençoa a nossa vida lá, sendo colaborador de Deus na obra que Ele está fazendo na nossa vida. Deus está fazendo alguma coisa na minha vida e na sua vida, muito antes de você botar os seus pés aqui nessa noite. Mas o que esse momento eu espero possa proporcionar para mim e para você é essa amplificação da voz de Deus que às vezes não consegue ouvir bem na correria da semana. Tanta coisa, tantas imagens, tantas solicitações, e a gente nem sempre consegue parar. Mas e o domingo é essa oportunidade, a gente para ouvir a voz do Senhor, e aí aquela voz do Espírito que já vai sussurrando alguma coisa no nosso coração, ganha uma outra amplitude, né? Um outro volume, é isso que a gente espera. E o Daniel é um amigo, gente boa, ele torce por o melhor clube do Rio de Janeiro, se não do Brasil, né? Que é o Fluminense, tá certo? Um time que não cai de jeito nenhum, porque nós temos muito bons advogados. Quando a gente não resolve no campo, a gente resolve no tribunal, mas para a segunda a gente não cai, tá certo? Né? E é carioca, então, é lá do Rio de Janeiro. Ele está acompanhado da sua esposa, a Hélida. Assim, faz assim, Hélida. O Caio está ali. Ok, Caio? Muito jóia. Não é? E o Heitor e o Murilo desceram, estão lá embaixo, né, com a nossa turminha. Então é um amigo querido, uma pessoa que... E hoje o que aconteceu? Nós somos amigos de infância lá do Rio de Janeiro, e ele veio para Marechal Cândido Rondon, que é a igreja onde Bruna congregou, não é? Durante muitos anos, nós tivemos essa oportunidade de estarmos ligados a duas igrejas na Convenção Pioneira, né? Então a gente acabou tendo aí, por conta disso, né, essa oportunidade de reencontro. É um prazer, uma alegria recebê-lo. Que Deus abençoe. Tempo é seu. Boa noite, irmãos. Eu já falei isso na quinta-feira, mas eu preciso reforçar, porque senão fica ruim para mim, né? O pastor Natan fala que a gente é amigo de infância. Eu digo que é da minha infância, porque na minha infância ele já era adolescente, quase jovem, né? Então, assim, somos... Não gostou de novo, né? Desculpa, depois a gente conversa. Mas, queridos, é uma alegria poder rever o Natan. Foi uma semana, um final de semana muito intenso, né? Vocês imaginam uma família de 5 pessoas, receber uma outra família com 5 pessoas e dentro disso 6 crianças. Cadê o João? Com exceção do criança, 5 crianças, né? Ali fazendo uma loucura dentro de um apartamento, mas sobrevivemos, né? Chegamos até aqui, amanhã ele vai respirar aliviado, que nós já estamos indo cedo, voltando para Rondon. Mas, queridos, é muito bom estar aqui. Agora eu tenho uma notícia para te dar. Eu não sei como faz isso, mas eu estou procurando saber como que se anula uma sessão de transferência de carta. Porque a Bruna é de Marechal, tá?
Toda vez que ela vai lá, ela faz o prelúdio, o pós-lúdio. Eu já falei com ela, você não vai voltar para Ibaia. Mas ela não me obedece, ela ouve o pastor dela e ela está certa, né? Brincadeiras à parte, Deus abençoe sua vida, Bruna. É muito bom estar aqui com todos vocês. Queridos, eu quero falar com vocês, eu quero compartilhar algo que está no meu coração. O pastor Natan até me sugeriu um texto e eu pedi a ele licença para poder pregar em outro texto, sobre algo que eu tenho vivido, que eu tenho aprendido e que tem feito diferença na minha vida, e eu espero possa fazer diferença na sua vida também nessa noite. Eu tenho falado na minha igreja ali em Marechal Cândido Rondon desde outubro do ano passado sobre viver o reino de Deus. Sobre não apenas você fazer parte, estar presente, mas você vivê-lo. Vivê-lo no sentido de absorvê-lo, respirá-lo, colocá-lo em prática, de desfrutar de tudo aquilo que o reino de Deus pode trazer de bom à minha vida e à sua vida. De fazer da pessoa de Cristo o Senhor da sua vida. Porque servir ao reino de Deus significa colocar Cristo em primeiro lugar no seu viver. Significa que você abre mão das suas vontades, que você abre mão dos seus desejos. Significa que você então vai buscar uma vida que não mais é pautada por aquilo que você pensa, pelo que você acha, pelo que você deseja, mas por aquilo que Cristo pensa, Cristo acha e que Ele deseja. Significa que você tem que buscar com Ele uma comunhão intensa, para que você possa entender a sua vontade e não somente entender, mas aplicá-la no seu viver. E temos falado lá a partir de Atos capítulo 1, agora estamos em Atos capítulo 13, eu vou compartilhar o 13 com vocês, mas o livro de Atos mostra a ação, o poder de Deus sobre a vida de homens e mulheres que se consagraram a Ele, que deixaram que Ele fosse verdadeiramente Senhor nas suas vidas, que abriram mão das suas vontades para que vivessem a vontade de Deus em todo o tempo. E durante muito tempo eles ficaram fechados em Jerusalém, ali satisfeitos com aquela comunhão, a igreja crescia grandemente, Deus estava operando grandes milagres, Pedro era um homem transformado, restaurado, a sua palavra era uma palavra poderosa que transformava vidas, e Pedro então estava ali vivendo um excelente momento, sendo perseguido sim, tendo as dificuldades também, né, mas vivendo a graça e a misericórdia de Deus. E aí então acontece a perseguição a Estevão, o apedrejamento de Estevão ali em Atos capítulo 8. E temendo essa perseguição, juntamente com a perseguição agora política de Herodes, os judeus fogem e eles saem. E aí eles vão embora, né, procurando um novo lugar para viver. Mas um cristão, quando ele vai embora de um lugar, ele não vai sozinho. Aonde ele vai? Ele leva a sua fé. Ele leva aquilo que ele crê, aquilo que ele é. E esses cristãos judeus começaram então, em muitos lugares, Samaria e outros lugares, a compartilhar aquilo que Cristo havia feito na vida deles. A mostrar de uma maneira mais direta aquilo que Deus estava fazendo na vida do povo. Mas havia um pequeno problema. Eles estavam vivendo o reino de Deus, mas ainda com uma visão restrita. Ainda com uma visão meio que turva sobre aquilo que Deus gostaria de fazer. E aí, a partir do capítulo 13, Deus vai mostrar aos judeus, Deus vai mostrar aos cristãos daquela época, a sua igreja, e a mim e a você nessa noite, que a nossa visão pode se ampliar, porque Deus deseja que ela se amplie. Deus deseja que nós possamos enxergar além das circunstâncias, além das situações, e nós possamos então fazer coisas grandiosas, mesmo quando nos parece difícil, mesmo quando nos parece complicado. E eu queria começar essa reflexão com você, pensando sobre o texto que se encontra em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Eu peço que você leia comigo, pode ser? O texto de Provérbios 4, 23 diz: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E tem uma frase de Pitágoras, matemático e filósofo, que diz: purifica o teu coração antes de permitires que o amor entre nele, pois até o mel mais doce azeda num recipiente sujo. Coração, é a primeira coisa que eu quero trabalhar com você nessa noite.
É o primeiro tema que eu preciso trazer à sua memória, à sua lembrança, ao seu pensamento nesse momento. Como anda o seu coração? A palavra de Deus nos diz que um coração quebrantado Deus não rejeita. Davi vai dizer isso. Jesus vai dizer que tudo aquilo que sai da nossa boca vem do coração. Como que nós estamos como cristãos no meio em que vivemos? Nosso coração está limpo? O nosso coração, o seu coração hoje, nessa noite, está reto diante do Senhor? Está purificado? Porque muitas vezes a gente diz viver o amor de Deus, mas esse amor num recipiente sujo soa estranho para as pessoas que ouvem. Parece incoerente. Porque você está falando uma coisa, mas as suas atitudes estão demonstrando outras. E eu gostaria que nessa noite você pudesse já fazer a sua primeira oração, pedindo a Deus que te ajude a guardar o teu coração. A guardar o teu coração naquilo que Ele nos ensina, na sua palavra, no seu reino, na sua direção. Ser servo de Deus significa Deus é o rei. E aonde o rei se faz presente, ali o reino está. Então, se você está em Curitiba, o reino de Deus está em Curitiba. Se você está em Ijuí, como cristão verdadeiro, o reino de Deus se faz presente lá. Se você for enviado para o Nepal, o reino de Deus está lá, porque aonde está um súdito, ali está o governo, ali está o rei. E eu gostaria que você pudesse ser esse, mais um desses, que são súditos do Senhor e que vivem para a honra e para a glória de Deus. Então, lá em Atos 8, começa a perseguição, os cristãos fogem, e eles fogem com a sua fé, com sinceridade no coração, mas ainda com uma visão restrita, porque vamos ler ali, pode passar, em Atos 11, de 19 a 21, o seguinte: os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão, foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Visão limitada. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas se converteu ao Senhor. Discípulos de Cristo, que vieram de outras partes, com uma visão talvez um pouco mais ampla, começaram a pregar a todas as pessoas. Começaram a falar do amor, da graça e da misericórdia de Jesus aos gregos e outras pessoas também, não somente aos judeus. E isso foi um problema. O pastor Natan aí qualquer dia vai explicar para vocês, né, o problema que havia entre os que criam que o evangelho era só para os judeus e os que criam que eram para todos. Mas Deus vai mostrar isso de maneira clara a todos nós nessa noite. Talvez você nem precise falar, porque Deus vai mostrar aqui nessa noite, pastor Natan. E eu quero ler então com você o texto que se encontra em Atos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 12, e tirar desse texto algumas aplicações à minha vida e à sua vida também. E diz assim então o texto da palavra do Senhor. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinham João como auxiliar. Depois de atravessar a ilha toda até Pafos, acharam um judeu chamado Bar-Jesus, que era mago e falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e demonstrou desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim se traduz o seu nome, opunha-se a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse:
Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente névoa e escuridão caíram sobre ele, e andando procurava quem o guiasse pela mão. Então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite, por esse momento aqui. Te agradeço, ó Deus, pela graça e privilégio que o Senhor nos concede de, na Tua presença, estarmos, ó Deus, buscando entregar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa devoção a Ti, como expressão daquilo que cremos, ó Deus, como expressão da nossa gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que representa a cada um de nós. Nós queremos te pedir, ó Deus, que aceite o nosso louvor, mas que também, ó Deus, com graça e misericórdia, o Senhor nos tome em Tuas mãos e fale ao nosso coração nesse momento. Que o Senhor retire do nosso pensamento e coração tudo aquilo que nos impeça de ouvir a Tua voz. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ouvir a Tua palavra, mas não somente a ouvi-la, a aplicá-la em nosso viver. Pai, eu te peço mais uma vez que o Senhor tenha misericórdia de mim e que o Senhor mais uma vez não olhe para as minhas incapacidades e imperfeições, mas que o Senhor me permita ser aqui porta-voz das Tuas palavras. Que seja eu, ó Deus, aquele que venha trazer a esta igreja, nesta noite, aquilo que o Senhor quer tratar e guardar no coração de cada um. Fala ao nosso coração, nos abençoe, usa este momento para a honra e glória do Teu nome, mas para a edificação de cada um de nós. E assim oramos, Pai, como igreja do Senhor Jesus, e no nome dEle nós oramos. Amém e amém. Então, meus queridos irmãos, nós vimos aqui que Deus vai fazer algo muito interessante. E eu tenho falado que viver o reino de Deus não é algo fácil. Porque Deus às vezes pede algumas coisas para a gente que nos parece muito difícil. Às vezes Deus nos pede para fazermos algumas coisas, falarmos algumas coisas a algumas pessoas que humanamente a gente não quer, humanamente a gente não deseja. Porque temos os nossos conceitos, temos os nossos valores, temos muitas coisas que estão guardadas no nosso coração, mas quando nós ouvimos a voz de Deus, nós precisamos obedecer. E a igreja que vive o reino de Deus é uma igreja que eu aprendo aqui na palavra de Deus, que na sua diversidade louva e se consagra ao Senhor. A igreja na sua diversidade louva e se consagra ao Senhor. Por quê? Porque na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, havia Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. E enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Louvar, se consagrar a Deus no meio da diversidade, no meio de pessoas diferentes de nós. O desafio da igreja é olharmos para os nossos irmãos como pessoas que foram trazidas aqui, em primeiro lugar, pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas que podem nos ajudar a crescer como ser humano, pessoas que podem nos ajudar a crescer como cristãos, pessoas que podem nos ajudar a fazer aquilo que é a vontade de Deus e podem nos ajudar a nos aproximar de Deus. É muito fácil, é muito interessante nós olharmos aqui, porque a igreja de Antioquia reúne pessoas de diversos locais, não somente os judeus, mas outras pessoas também. Barnabé era de Chipre, Chipre ainda existe hoje, é uma ilha, né, que tem governo próprio. Simeão, o Níger, chamado Níger, Níger significa negro, provavelmente veio da África. Lúcio, de Cirene, Cirene é onde hoje está a Líbia, né, como nós conhecemos. Saulo, da cidade de Tarso, né, e outras pessoas estavam ali congregadas, juntas,
Independente das suas diferenças, elas tinham um objetivo comum, porque elas estavam debaixo do governo de Deus. Elas se consagravam, elas cultuavam e se consagravam a Deus. O desafio da igreja hoje é fazer a mesma coisa. O seu desafio e o meu desafio é, juntos aqui, esquecermos as nossas diferenças e juntos cultuarmos e louvarmos a Deus. Nos consagrarmos a Deus. Diz o texto que eles cultuavam e jejuavam. Não vou entrar na questão do jejum, né? Não vou entrar na questão se deve fazer ou não. É uma questão pessoal, mas o jejum era um momento de consagração a Deus. Era um momento em que o judeu dizia depender totalmente e completamente de Deus. Que ele não buscaria outras coisas para que ele pudesse depender de Deus. E ali eles estavam dizendo, se consagrando para dependerem de Deus. Mas não era uma igreja somente com diversidade de pessoas. A igreja também tinha diversidade de dons, carismas, presentes que Deus havia dado àquela igreja para que aquela igreja cumprisse o seu papel. E diz o texto que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Lucas relatou somente esses dois, mas nós sabemos que haviam mais. Haviam pessoas que serviam, haviam pessoas que poderiam aconselhar, haviam pessoas que estavam ali servindo a Deus na singeleza do seu ser, sendo quem elas fossem, elas estavam louvando e se consagrando a Deus juntamente, ajudando a igreja, amando a igreja, fazendo a igreja crescer. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, falando de Jesus, ele diz que Jesus designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Queridos amigos, queridos irmãos, estamos aqui na diversidade. Nós temos pessoas aqui de várias partes do Brasil, tenho certeza disso. E cada pessoa tem o seu dom. Aquele presente que Deus deu para você servir a igreja. Para que você possa ajudar o seu irmão na edificação dele. Na edificação do corpo de Cristo. Na consagração dessa pessoa a viver o reino de Deus. E o apóstolo Paulo diz aqui, em Efésios, que esses dons são para o aperfeiçoamento dos santos e para a edificação do corpo de Cristo. A igreja, a minha edificação, a sua edificação. Eu passei 4 dias aqui com o pastor Natan, eu fui edificado pelo dom do pastoreio que ele tem. Conversamos. Ele é um conselheiro nato, né? Ele é alguém que nos ajuda a olhar um pouco além. E ali nós podemos conversar, e ali eu fui edificado. E assim, você pode ajudar alguém. Porque nós não somos todos iguais, e graças a Deus não somos iguais, Deus nos fez diferentes. Deus não gosta de igualdade. Você já parou para pensar nisso? Se Deus quisesse todo mundo igual, nós teríamos a mesma cara, teríamos o mesmo cabelo, a mesma cor de olhos, seríamos todos iguais. Mas quem estudou sabe, não há um floco de neve que seja igual ao outro. Não há uma digital que seja igual à outra. Não há uma pessoa que seja igual a outra. Todos nós temos personalidades diferentes. Para quê? Para que nós nos completemos. Quando você viaja pelo sul do Brasil, você já deve ter percebido aquelas plantações, né, de soja, de milho, de trigo. A de trigo é linda. E você olha, não é tudo igual. Tem um verde mais escuro, tem um verde mais claro, tem um pouquinho do amarelo lá quando ele está madurando. E quando você contempla aquilo e vê as diferenças se completando, as nuances se completando, você diz, como é lindo. Como Deus é criativo, como Deus é bom. E na igreja não é diferente. A igreja de Antioquia se fez relevante pelos dons que Deus deu a ela e pelo exercício dos dons que Deus deu a ela. Pela função e pelo cumprimento do reino de Deus naquela igreja. Porque os judeus que queriam dizer que eles não eram cristãos, não podiam dizer que eles não eram cristãos. Por quê? Porque os dons espirituais atestavam, confirmavam que o Espírito Santo estava sobre aquela igreja. E o Espírito Santo hoje governa, dirige a nossa vida, a minha vida e a sua vida, e ele nos completa. E ele faz com que nós sejamos engrenagens que
juntam umas nas outras e fazem um movimento. Mas será que você está vivendo o reino de Deus? Será que você está permitindo que o Espírito Santo direcione a sua vida e você use os dons que Deus lhe deu para a edificação do corpo, para a obra do ministério, para cumprir o propósito de Deus? Seja reino, louve, consagre, esteja junto com aqueles que você ama para servir e amar ao Senhor. Eu aprendo também nesse texto que a igreja que vive o reino de Deus, ela obedece aos desígnios do Senhor. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partisse. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleuce e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham João como o auxiliar. Obedecer aos desígnios do Senhor. Querido, eu sei que você é esperto o suficiente, inteligente o suficiente para saber que existe uma grande diferença entre ouvir uma ordem e obedecer essa ordem. Há uma grande lacuna entre essas duas coisas. E muitas vezes as pessoas dizem: pastor, mas é tão difícil ouvir a Deus, eu não consigo ouvir a Deus. Bom, se você não consegue ouvir a Deus, algo está errado na sua vida. Em primeiro lugar, como é que está a sua intimidade com Ele? O texto diz que enquanto eles cultuavam e jejuavam, ouviram o Espírito Santo de Deus. Você tem dependido de Deus para tomar as atitudes na sua vida? Você tem buscado a direção de Deus antes de fechar um negócio? Antes de tomar uma decisão importante? Antes de comprar ou vender algo? Você faz isso? Você, quando vem à igreja, você vem com o coração aberto, pedindo a Deus: Deus, fale ao meu coração, me mostre, me oriente no sentido de decisões que eu preciso tomar? Porque se você vier, Deus vai falar. Se você abrir e buscar a presença de Deus, o Espírito Santo fala, isso é muito claro. E muitas vezes o Espírito Santo fala, só que a gente não quer obedecer. Não quer obedecer por quê? Porque muitas vezes está relacionado às diferenças. Muitas vezes o Espírito Santo está nos mandando tomar atitudes que nós não queremos. E a gente deseja alguma coisa e quer aquela coisa, né? O nosso homem interior se levanta, o Espírito Santo diz: não, calma, não é a hora. Você diz: não, mas se eu perder esse negócio, eu nunca mais vou ter outro, não vou ter outra oportunidade. Se eu perder essa namorada, se eu perder esse noivo, eu não vou ter outro. E aí muitas vezes a gente erra, não ouvindo o Espírito Santo. E os grandes homens que nós conhecemos na Bíblia foram homens que foram grandes, em primeiro lugar, porque eles ouviram a Deus. Porque eles entenderam o chamado de Deus. Eles ouviram e obedeceram. Posso falar de Samuel, posso falar de Moisés, posso falar de Davi, posso falar de muitos outros personagens que você conhece. Mas o que você pode falar de você mesmo? O que o Daniel pode falar sobre ele mesmo, no sentido de ter ouvido a voz de Deus e obedecido? Talvez as minhas histórias não sejam as mais bonitas. Por quê? Porque muitas vezes eu ouvi, mas não obedeci. Paulo e Barnabé, até então Saulo, né? Saulo e Barnabé estavam bem ali na Antioquia, tinham uma boa condição, estavam entrosados no meio da igreja, tinham uma posição social ali no meio da igreja que lhe era conveniente, mas o Espírito Santo já devia ter trabalhado no coração deles, dizendo: olha, o lugar de vocês não é aqui, vocês vão para onde eu mandar. E aí, então, o Espírito Santo confirma a mesma coisa com a igreja. E quando junta todas as coisas, Paulo e Barnabé dizem o seguinte: nós vamos. E a igreja diz: vai e vai com a nossa bênção. Vai debaixo da graça e da bênção do Senhor. Por quê? Porque ela ouviu e obedeceu. Ela poderia dizer: não, mas Barnabé e Saulo são importantes aqui. Eles estão fazendo um bom trabalho. Eles estão desenvolvendo bem. Deixa eles aqui. Mas importa, em primeiro lugar, fazer aquilo que Deus manda. E a igreja de Antioquia fez assim. A igreja de Antioquia, né, ouviu a voz de Deus.
Queridos, eu vou entrar numa área que talvez eu não conheço vocês, eu posso entrar. Mas há muitas pessoas ouvindo a voz de Deus e desobedecendo porque não querem abrir mão do seu orgulho. Porque muitas vezes a gente diz, mas Deus não disse nada. Mas quantas vezes Deus já te falou para pedir perdão a fulano de tal e você não foi? Quantas vezes Deus já te falou para abandonar tal pecado e você continua fazendo? Quantas vezes o Espírito Santo de Deus já disse que assim não está certo e você continua fazendo dessa maneira? Eu quero desafiar a você nessa noite, queridos, a ouvir e obedecer os desígnios do Senhor. Grandes coisas Deus fez através da vida de Saulo e de Barnabé, porque eles ouviram e obedeceram. Eles poderiam ser ignorados na história bíblica, se eles ouvissem e não obedecessem. Grandes coisas Deus pode fazer na sua vida, na história da sua família, na história da sua igreja, na história da sua cidade, se você ouvir e obedecer os desígnios do Senhor. Cabe a você escolher qual posição você quer ter. Terceiro aprendizado que eu tiro, né? A igreja que vive o reino de Deus, ela enfrenta a oposição com a palavra de Deus. Ela vai enfrentar a oposição com a palavra de Deus. Porque para fazer a vontade de Deus, meus amigos, tem gente que acha que é fácil, né? Tem gente que pensa que pastor tem a vida mais tranquila, só trabalha no domingo, na quarta-feira, quando tem os cultos, uma vez ou outra dá um probleminha, ele vai lá e ajuda, mas eles não sabem, muitas vezes, das dificuldades, dos problemas que nós enfrentamos, tanto nas questões internas, quanto também nas questões internas. Há muito que nós podemos fazer e muito que nós desejamos fazer, mas nem sempre nós conseguimos fazer, porque muitas vezes fazemos da maneira errada. Enfrentar a oposição, muitas vezes a gente pensa que devemos nos colocar, levantar a voz mais alto, né, impor a nossa condição, impor a nossa posição, e enfrentar a oposição é bater de frente. É, né, atropelar as pessoas. Eu não posso dizer que não seja. Às vezes a gente precisa fazer, se impor, se colocar, mas existe uma outra maneira de enfrentar a oposição. E a palavra de Deus nos diz, pela palavra de Deus. Buscando a orientação e a sabedoria de Deus para que nós possamos fazer da maneira correta. Para que nós possamos fazer conforme Deus deseja que nós façamos. Diz o texto lá que depois de passar a ilha toda até Pafos, acharam um judeu chamado Bar-Jesus, que era mago e falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e demonstrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim se traduz o seu nome, opunha-se a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Meus queridos, nós vemos aqui que quando chegaram no seu primeiro objetivo, Paulo e Barnabé não tiveram facilidade. Eles chegam numa ilha, começam a pregar o evangelho, começam a falar do amor e da graça de Cristo ali nas sinagogas, vão se espalhando, vão andando, vão caminhando, e eles chegam até a outra ponta, o outro lado da ilha, e lá existe um homem importante. E junto a este homem existe, no segundo texto, um mago, que é um enganador. Mas o homem importante, o procônsul, Paulo Sérgio, ele deseja ouvir a palavra de Deus. E Paulo e Barnabé querem pregar a palavra de Deus, mas existe a oposição. Existe a dificuldade, existe o problema, existe, né, algo ou alguém que está falando contra. A grande verdade, se nós pararmos para pensar, é que quando nós queremos falar a palavra de Deus, existem milhares de pessoas que estão desejosas de ouvir.
Mas os opositores talvez não sejam pessoas. Os opositores podem ser o tempo, os opositores podem ser as dificuldades, o local. Os opositores podem ser tantos que a gente muitas vezes acaba desanimando e não falando da palavra de Deus. E não falando aquilo que poderíamos e gostaríamos de falar. O texto diz então que Paulo e Barnabé foram falar ao procônsul, né? E ali Elimas, que era como se fosse um consultor do procônsul, desdizia tudo aquilo que Paulo e Barnabé falavam. E eles falavam do amor e ele desmentia. Ele falava que Jesus ressuscitou e ele falava que não. E ali então Paulo e Barnabé tiveram uma dificuldade. Paulo, cheio do Espírito Santo, repreende aquele homem na palavra. Repreende aquele homem com a autoridade que vem do Espírito Santo. Paulo então usa a autoridade, a orientação e direção que Deus dá. E eu creio que com você e comigo não seja diferente. Porque quando nós queremos falar do amor e da graça de Cristo Jesus, sempre tem uma dificuldade. Mas nós podemos vencê-la. Como? Conhecendo a palavra. Conhecendo Jesus. Conhecendo aquele de quem nós falamos. Sabendo da sua autoridade e do seu poder. Sabendo o momento em que ele vai nos dar a coragem e a ousadia de falarmos, ainda que precisamos ser mais ásperos na nossa palavra. E muitas vezes nós vamos ter dificuldades de falar por questões internas. Porque estamos longe da presença do Senhor. Porque estamos vivendo um relacionamento com Deus que não seja talvez um relacionamento da intimidade, que nos dê condições de conhecer para falar de quem nós estamos falando. Eu posso dizer algumas coisas do pastor Natan. Desses 4 dias para cá, posso dizer até um pouco mais. Agora eu sei que ele gosta do café Nespresso, né? Da cápsulazinha. Agora eu sei que ele não toma Coca-Cola. Eu tenho hoje algumas nuances que me fazem, porque convivemos de mais perto. Mas até então eu poderia falar de longe, do que eu via, do que eu sabia. Com Deus é a mesma coisa. Se você não estiver perto, você vai falar que Ele é bom, que Ele é isso, que Ele é aquilo, mas quais são as suas experiências com Ele? Paulo repreende aquele homem de maneira forte, de maneira firme, pela palavra de Deus. E eu quero aqui compartilhar uma mensagem que eu estava assistindo do pastor Ronaldo Lidório. Ele é um pastor presbiteriano, missionário, ligado à Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e ele contou de uma experiência que ele teve na África, evangelizando uma tribo, aonde ele chegou lá e começou a falar do amor de Jesus, e as pessoas começaram a se aproximar para ouvir, porque as pessoas querem ouvir. E aí ele começou a pregar do amor de Jesus, e chegou depois o pajé, o xamã daquela tribo, né? O pastor Ronaldo Lidório, ele também é tradutor do Novo Testamento para algumas línguas. E ele então começou a trabalhar lá e ele falava, porque Jesus salva, Jesus cura. Aí o xamã falava, não cura. Jesus ama, o xamã falava, não ama nada. Jesus isso, e o xamã, não, ele não faz isso, quem faz isso são os espíritos. Jesus morreu, não morreu nada, você está falando mentira. E tudo que ele ia falando, aquele xamã ia contradizendo a sua fala. Até um dia, então, que ele estava andando na aldeia, ele viu uma confusão, uma aglomeração, né? E ele foi lá ver o que estava acontecendo. E ele, então, foi ver o que estava acontecendo, e ao chegar ali, ele viu o xamã, o pajé daquela tribo, com uma das folhas que ele havia traduzido do texto do Novo Testamento para a língua daquela tribo. O xamã estava com aquele texto na mão, aquele papel, pulando e gritando, agora eu entendi, agora eu entendi, agora eu entendi. E eu aprendi que realmente não é você e não sou eu, mas é o Espírito Santo, que abre os nossos olhos, que nos mostra, né, e que mostra a outra pessoa também o que ela precisa
para que ela possa ser ajudada, para que ela possa ser auxiliada. E é através da palavra de Deus que você e eu vamos vencer as resistências, tanto externas, que podem vir de alguém, mas também as resistências internas. Aquelas que nos acusam quando nós queremos fazer alguma coisa e a nossa consciência diz, não faz isso não, você não está apto para isso. Olha, você não é capaz de fazer isso. Quem é você para querer fazer isso? Eu já ouvi essas vozes muitas vezes. Não sei vocês, talvez vocês estejam melhor do que eu na intimidade com Deus, mas muitas vezes. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, e nós podemos ver o amor de Deus por nós, aquilo que Jesus fez na cruz, os seus ensinamentos, a sua direção, quando nós podemos aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia, nós vamos vendo que algumas barreiras vão caindo, que algumas situações vão se contornando, que aquilo que você e eu achávamos que era impossível vai acontecendo de forma natural, até mesmo as reconciliações mais difíceis acontecem quando nós nos permitimos sermos vencidos pela palavra de Deus. Que as nossas resistências sejam quebradas pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo. E assim eu espero que você e eu possamos viver a cada dia, vencendo e lutando contra as oposições, não pela nossa força, não pelas nossas posições, não por ajudas externas, mas pela aplicação da palavra de Deus em nosso viver. E por fim, já estou terminando, eu aprendo também nessa palavra que a igreja que vive o reino de Deus, ela encanta, não pelas suas obras, mas pelo ensino. Ela encanta com o ensino da palavra do Senhor. Diz o texto, algo que saltou aos meus olhos quando eu li, e acho muito interessante. Então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionado. Com o quê? Com o ensino do Senhor. Vocês lembram que Paulo havia feito há 3 minutos atrás? Digamos assim? Repreendeu o homem e disse, a partir de agora você ficará cego. E o texto diz que a partir daquele momento, da palavra de Paulo, aquele homem ficou cego. E ele ficou tateando, procurando alguém que o pudesse guiar. Eu imagino, me coloco lá no lugar do procônsul, vendo uma situação como essa, eu fico pensando, será que o que me chamaria mais atenção? O milagre ou aquilo que ele estava ensinando? Seja sincero, vai lá, volta aí alguns anos, 2000 anos atrás, e você é o procônsul. Você vê Paulo falar, repreender, mandar uma pessoa ficar cega, ela fica cega. Você vai olhar aquilo e vai dizer, esse cara tem poder. Vou trocar o mago por ele. Mas o texto diz que ele não se encantou com o milagre. Ele se encantou com o ensino. E o que eu aprendo é que milagre não muda a vida de ninguém. Milagre não transforma ninguém. Milagre muda circunstâncias. O que era aleijado passa a andar, quem era cego passa a ver, quem não tinha mão boa passa a ter a mão boa, mudou as circunstâncias. Mas a vida, o que muda é o ensino. É a palavra de Deus quando entra, transforma o nosso coração. O que nós devemos buscar como cristãos não é milagre. E há muitas pessoas se denominando cristãos que estão em busca de milagre. Que estão de igreja em igreja, pulando de igreja em igreja, procurando ministério a ministério, de pastor em pastor, porque estão atrás dos milagres. Mas o seu coração está fechado para o ensino. O ensino é aquilo que transforma e muda a nossa forma de ver e de enxergar situações e pessoas. É o ensino que nos mostra quem nós verdadeiramente somos diante de Deus e diante do nosso próximo. É o ensino quem nos faz levantar e respirar e olhar com esperança as batalhas que temos, mesmo que elas sejam maiores do que nós. Procônsul Paulo Sérgio se admirou do ensino
Isso me chamou a atenção. Isso me faz fazer uma pergunta a mim e automaticamente fazer uma pergunta a você. Quais são as motivações que têm feito você seguir a Cristo? Milagres? Resolução de problemas? Alívio financeiro? Tudo isso muda circunstâncias. Mas se você permitir que o ensino da palavra, que o ensino de Jesus Cristo entre no seu coração, você vai ter, em primeiro lugar, a transformação da sua vida. E, em segundo lugar, a transformação da vida das pessoas que estão ao seu redor. Porque você vai ser uma nova pessoa. Você vai ter novas posturas, você vai ter novas atitudes, você vai ter nova posição de vida, você vai ter novas orientações e direções para seguir e caminhar a vida que ainda temos aqui. Então, querido, eu quero desafiar a você nesta noite a ser essa igreja, né? Essa igreja que vive o reino de Deus, que na adversidade louva e se consagra ao Senhor, que obedece aos desígnios do Senhor, que enfrenta a oposição com a palavra do Senhor e que encanta com o ensino da palavra do Senhor, com o ensino que Cristo Jesus deixou a cada um de nós. E você acha que Ele quer fazer isso só através da vida do pastor Natan? Você crê verdadeiramente que é só o pastor que tem essa responsabilidade? Lembre-se, o cristão, quando vai, ele não vai sozinho. Ele leva consigo a sua fé. Ele leva consigo aquilo que ele tem guardado no seu coração. Então você não pode ser uma pessoa dentro desse templo e uma pessoa completamente diferente fora desse templo. Você precisa levar a sua fé sim no seu trabalho. Não é converter e ficar pregando dentro do seu trabalho. Não estou falando disso. Mas eu estou falando de posturas firmes diante de muitas coisas que você pode ver que não estão corretas, principalmente na questão da vida familiar ou de outras características de conversas que temos no nosso local de trabalho, né? De atitudes e ações. Você tem que ser a mesma pessoa na roda de amigos, que são diversos, de várias partes, às vezes com muitas crenças. E eu sou um defensor de que o cristão tem que se relacionar com o não cristão. Muitas vezes a gente acha que as nossas amizades são só as cristãs. Não. Os não cristãos têm que fazer parte de onde nós estamos. Para quê? Para que nós possamos influenciá-los. E não permitir que eles nos influenciem, mas nós influenciarmos. E quando você percebe que a situação está difícil, que as coisas já estão saindo dos eixos que você não concorda, aí você diz, olha, com licença, estou indo, que Deus abençoe, fiquem aí, mas não reneguem a sua amizade, porque a sua vida pode transformar a vida de uma pessoa. As suas posturas podem mudar a vida de uma pessoa. As suas convicções podem mudar as convicções de uma outra pessoa. Essa é algo que eu creio. E isso era o que Paulo e Barnabé bem faziam quando eles estavam em Antioquia ou em qualquer outro lugar que Deus os mandasse. Transformar o mundo e viver o reino de Deus é função da igreja. E é uma função que cabe a você também. Mas como está a sua intimidade com Deus? Como está o seu coração? Como está esse pote? Porque você sabe, creio eu, que Deus hoje não habita dentro dessas quatro paredes. Deus habita no nosso coração. E como é que está a casa que você tem dado para Deus nessa noite? Está limpa? Está em ordem? Está confusa? Está precisando de direção? Eu espero que você então possa buscar, através da palavra de Deus e da orientação de Deus, viver de acordo com aquilo que Ele quer. Permitir que Ele mude alguns valores, alguns pensamentos na sua vida. Permitir que verdadeiramente Ele seja rei sobre a sua vida. Que o Espírito Santo possa estar sobre todos nós, nos dirigindo em cada tempo, em cada instante, em cada momento do nosso viver. Que o Espírito Santo, pastor Natan, esteja sempre derramando graça sobre a sua vida, sobre a vida dessa igreja, para que ela possa sair das quatro paredes
E fora dessas quatro paredes, ela seja aquela igreja que louva e se consagra ao Senhor. Ela seja aquela igreja que ouve e obedece os mandamentos e desígnios do Senhor. Ela seja aquela igreja que enfrente as oposições com a palavra e a orientação do Senhor. E ela seja aquela igreja que encanta as pessoas, não pelos milagres que faz ou promessas que faz de milagres, mas pelo ensino e a vivência dos valores de Cristo Jesus em cada ação, em cada palavra, em cada atitude. Que Deus ajude a você e a mim a sermos esse cristão, hoje e sempre, para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe. Amém. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra andar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não
Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Eu queria orar. A gente ainda tem algumas informações, algumas coisas para dar, mas eu queria, não é nesse ambiente de adoração, de devoção, em resposta àquilo que Deus nos falou. Queria orar com você. E eu queria convidar você para orar comigo se você sentiu no coração desejo. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite com expectativas inúmeras, né? Eu não sei o quanto dessas expectativas foram atendidas. Mas eu queria oferecer a você a possibilidade de orarmos juntos aqui, se você se reconhece de um modo especial, né? Precisando de oração da igreja, de uma oração de amor, de uma oração, né, de acolhimento da parte da igreja. Talvez por uma necessidade de saúde, talvez por uma necessidade familiar, talvez por uma necessidade financeira, talvez por uma preocupação, uma fobia. Não sei, mas se você quer receber a oração da igreja junto aqui, então, vou convidar você para vir aqui perto de mim. A gente vai orar juntos aqui na frente. Tem alguém? Por alguma necessidade, qualquer que seja ela. Vem estar aqui, a gente vai orar junto. Ok? Isso, joia. Pode vir. Que bom. Tê-los aqui. Oh, que bom. Que joia. Amém, amém. Amém. Fecha os olhos, queridos, vamos orar. Alguém mais quer estar juntinho aqui na frente? Dizer, olha, eu queria que a igreja orasse. Eu não sei o motivo, não sei o que há em você, o que te traz aqui à frente, mas queria que a igreja orasse por mim. Você não precisa contar, porque o Senhor já sabe. Senhor, em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Tua palavra diz que o Senhor o deu por nós e que Ele foi à cruz por nós. E Paulo declara então na tua palavra em Romanos 8, como o Senhor, que não poupou o próprio Filho, não nos dará com Ele todas as outras coisas que a nossa alma, a nossa vida, o nosso ser precisa. Oh Deus, e movido por aquilo que o Senhor pôs em meu coração, com temor e humildade diante do Senhor, eu quero abraçar esses irmãos que estão aqui à frente, como o abraço desta igreja, e no nome de Jesus rogar por cada um deles, que o teu Espírito visite seus corações de um modo muito especial nesse instante, nessa noite aqui, e lhes conceda o que eles precisam receber de um modo especial e diferenciado da parte do Senhor. Traz paz para aqueles que estão aqui com seu coração cheio de inquietações, ó Deus. Traz segurança para o inseguro, para a insegura. Traz uma palavra de discernimento, uma sabedoria para tomar a decisão que precisa ser tomada. Para quem ainda não sabe que decisão deve ser tomada. Que o teu Espírito, por meio da exposição da tua palavra, ilumine ele e ela nessa semana, na decisão que tem que tomar, se alguém assim está. Oh Deus, abençoa o corpo, a saúde do corpo de cada um. Abençoa prosperando nos negócios, nas atividades que realizam. Abençoe, ó Deus, o salário que ganham, a remuneração que obtêm. Abençoa a administração e prospera. Ajuda, Deus, para o teu louvor e glória. Que os princípios da tua palavra possam modelar e conduzir os nossos corações neste assunto também do dinheiro. Abençoa, Senhor, relacionamentos. E se alguém está com dificuldade de oferecer perdão para outra pessoa, e se alguém está aqui ferido por alguém, esperando uma palavra amiga, perdoadora, uma oportunidade, uma porta aberta para o reencontro, para a reconciliação, para a revisão do ocorrido, a fim de que haja paz, nós rogamos que o Senhor proporcione isso para o teu louvor e glória. Que as distâncias afetivas e emocionais
que se abriram, sejam pela tua obra de graça e misericórdia encurtadas, ó Deus, em nome de Jesus. Traz renovo de ânimo, traz renovo de fé, de esperança. E rogamos não apenas por nós que estamos aqui à frente, mas também pedimos agora por todos, que o teu amor seja derramado sobre nossos corações, sobre nossa vida, de uma maneira abundante, generosa, que a diversidade seja algo de menor dificuldade em nossos relacionamentos. Que o Senhor nos dê capacidade de sermos mais inclusivos, mais misericordiosos uns com os outros. Que o Senhor nos dê uma visão ampla. Que o Senhor nos dê corações de servos obedientes à tua palavra. Que o Senhor nos dê palavra ousada para enfrentar toda resistência e oposição, seja externa, seja interna. E que esse derramar do teu amor seja tão abundante que não reste para a gente nenhuma outra alternativa a não ser amar também. Que nos seja impossível, Senhor, não amar. Que o teu amor flua por nós. Nós rogamos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Dá um abraçozinho nos seus que estão aí pertinho de você. Deus abençoe. Pode sentar, querido. Deus abençoe vocês. Pode sentar.